A paz do Senhor, queridos, corpo de alunos do Seminário Betel Brasileiro, tanto da unidade de Niterói, como também da unidade da PIB de Trindade. Estão presentes aí professores, como nosso professor Luiz Pires, nosso pastor, diretor acadêmico, pastor Márcio, nosso professor Michael Jonas, que vai trazer a palavra hoje, e diversos alunos, nossa irmã Selma, nosso irmão Jânio, lá do Sacramento, também estão presentes, diversos irmãos, e que Deus nos conceda esses minutos de graça, de sabedoria, de fortalecimento da nossa fé, da nossa oração e também fortalecimento do conhecimento da palavra. Tá bom? Vou fazer uma leitura breve aqui, um texto bíblico de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glória a Deus, não é? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Às vezes tentam nos enganar com algumas coisas que parecem ser boas, mas aquele que tem o Espírito de Deus tem o discernimento daquilo que vem de Deus, daquilo que não vem. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado a Deus pelo Seminário Betel existir, Deus, por toda a história, Deus, de mais de 80 anos, que esse seminário abençoa o nosso Brasil. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por nós sermos alunos, por cada professor que o Senhor enviou para esta casa, Deus. Abençoa, Deus, essa capela, Deus, seja com o momento de louvor, com o momento da palavra. Fortaleça, Deus, os nossos corações nesta noite. Assim, Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Amém. Isso. Professor Michael Jonas, a gente já passa a palavra para o irmão nos conduzir na palavra, por favor. Olá, queridos, estão ouvindo bem? Sim, professor. Perfeito. É um prazer estar aqui, juntamente com todos os irmãos, para a gente estar ministrando um pouquinho da palavra do Senhor. Todo mundo conhece, sou o pastor Michael, sou pastor ali na Igreja Batista de Porra da Madama, sou fruto desta casa, E aqui estamos nós, continuando aqui a missão que o Senhor nos deu, Com a graça de Jesus Cristo, desde já bem-vindo aí aos que estão iniciando. Um abraço aí aos que já estão na casa aí, aos que já estão quase terminando. E vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, nessa capela. Já tive a oportunidade de dirigir muitas capelas, de pregar em muitas capelas ao longo dos 4 anos aí, durante o curso de teologia, o bacharel em teologia. E é muito bom a gente matar essa saudade, O texto que eu queria compartilhar com os queridos está lá em 2 Coríntios 4. É um texto que o Senhor tem falado comigo nessa última semana, principalmente. E é um texto que fala um pouquinho sobre a situação que nós estamos passando. Ele remete um pouco, trazendo um paralelo, Na verdade, esse texto aqui está se remetendo a um contexto de perseguição religiosa, ao qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto. Essa segunda carta, a segunda carta vai ser uma mensagem muito mais de consolo, conforto. A gente vai ver que na primeira carta é uma carta muito de repreensão, em despeito de algumas atitudes que a igreja em Corinto estava tendo. Já nessa segunda carta a gente vai ver que é uma carta mais reanimadora, trazendo ali conforto e esperança para uma igreja em contexto de perseguição religiosa. Vamos estar lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. A partir do 16. Diz assim, 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Esse texto é um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo ali à igreja em Corinto. É um texto, como eu falei, né, que está num contexto de... Numa igreja que está em contexto de perseguição religiosa. E imagine agora essa igreja em Corinto, né, ouvindo essa carta, né? Um pouquinho antes, no capítulo 4 ainda, Paulo vai dizer que tendes tesouro em vasos de barro para que a glória seja de Deus. E a gente vai ver, né, que em tudo somos atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você vai ver que sempre o capítulo inteiro, né, desta carta vai trazer essa essência para esse conforto em meio à perseguição, em meio a uma dificuldade, em meio a uma crise, ou quem sabe até mesmo uma pandemia, contextualizando para os dias de hoje. Todos nós estamos passando por grande dificuldade, o Brasil está passando por, não só o Brasil, né, mas o mundo, o Brasil, quando eu digo, porque especificamente aqui a gente está tendo algumas dificuldades, principalmente em relação à vacina, o que outros países já estão progredindo bem, né? Mas a mensagem que nos fica é que o Senhor está no controle de todas as coisas e que isso não pode abater e abalar nossa fé ou nosso amor por Jesus. Como diz esse versículo 18, acho que o irmão Davi conseguiu o áudio, só para confirmar aí, dou essa pausa aí. Tá certinho, né, irmão? Perfeito. É assim como diz no capítulo 18, né? Não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos. Sabe, o ser humano, ele é automaticamente levado a sempre tender a ver as coisas. Quando a gente quer algo, a gente precisa ver, né? Até onde está do vídeo, né? Qual é que é? Mata a cobra e mostra o pau, né? A gente, ser humano, ele sempre quer ver as coisas, ele é imediatista, ele é pragmático. Então, quando a gente fala nesse contexto da fé, é justamente o oposto. A fé é certeza das coisas que nós não vemos, né? A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, é você ter uma certeza de algo que você ainda não está vendo. Imagine nós que estamos falando aqui num contexto, né, missionário, missiológico, que é o Betel. Imagina um missionário que ele é enviado para um campo e logo que ele é enviado da igreja ou da agência enviadora, né, aquela cobrança por resultados. E às vezes o missionário, por exemplo, vou dizer que eu fui da diretoria da Missão Cristã Europeia, né, que envia missionários para a Europa. Às vezes o missionário está num contexto europeu, por exemplo, e ali ele está 1 mês, 2 meses, 3 meses na Europa, até conseguir uma vida para Jesus, sabe? E às vezes, imagine se há essa cobrança ferrenha por resultados de quem o envia esse missionário num contexto em que é totalmente hostil. Quando eu digo hostil, é porque o contexto europeu não é um contexto, por exemplo, um contexto da África, que é um país mais carente. Quando se faz conferências na África, dezenas, centenas, dependendo do evento, de pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Mas agora imagine falando de um contexto onde pessoas não creem em Deus, onde pessoas são céticas, onde pessoas estão habituadas a confiar no resultado do seu próprio trabalho. Imagine você levar Jesus e dizer que aquela pessoa precisa de Jesus num contexto, sabe? Então você vê como é uma dificuldade maior o Islã agora tomando conta da Europa. Então, quando a gente traz esse versículo também para o contexto missiológico, a gente vê o quão problemático é a gente se atentar muito em resultados. William Carey, por exemplo, no seu primeiro ano na Índia, ele é um inglês que foi chamado para a Índia, né, conhecido hoje como o pai das missões modernas, mas quando ele é chamado para a Índia, no primeiro ano dele, ele vê o seu filho morrer e sua esposa ter problemas mentais. Imagine se aquele homem ele é voltado aos resultados, aquilo que ele está vendo. Ele, na hora, ele ia dizer, poxa, eu acho que eu fui levado à minha carne, eu acho que eu fui precipitado, eu acho que eu estou aqui na Índia, mas não era para eu estar aqui agora, eu acho que não era vontade de Deus.
E mesmo assim, ele continuou, ele persistiu. E hoje ele é conhecido como o pai das missões modernas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida com Deus não deve ser pautada por aquilo que nós vemos, mas na certeza de quem confiamos. Sabe? O semeador, quando ele sai para semear, a parábola diz que ele saiu para semear e lançou semente em terreno espinhoso e os espinhos sufocaram. Lançou semente em terreno pedregoso e não cresceram raízes nesse terreno. Lançou semente à beira do caminho e as aves do céu comeram. E lançou semente em terra fértil e essas germinaram. O interessante é que a parábola diz que ele era um semeador. Será que ele não sabia que se ele lançasse a semente em espinho, em pedra, em lugar onde tem ave, não ia crescer? A questão é que Deus não chamou o semeador para ver a semente crescer. Deus chamou o semeador para semear. E assim somos nós. Nós não fomos chamados para ver fruto crescer, semente crescer. Fomos chamados para semear. É por isso que muitas pessoas se frustram no evangelismo, porque quando elas chegam para uma pessoa, ela acha que, às vezes, a pessoa tem que aceitar Jesus na hora. E não. É uma semente que você plantou. E daqui a pouco, há um ano, talvez, aquela pessoa vai estar, de repente, dentro de uma boate, por exemplo, e outra pessoa vai lá e falar de Jesus para ela. E daqui a pouco, 6 meses depois, a mãe vai estar lá de joelho dobrado, ela vai entrar no quarto e mais uma semente entra no coração dela. E aí, ao passar do tempo, a obra regeneradora do Espírito Santo, que é um ato, é feito na vontade do Senhor. De Deus ao querer, de Deus ao realizar. Então, na hora que o Espírito Santo, o que compete a nós é o semear, é o falar, é o proclamar. Mas o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos ser imediatistas, não podemos ser pragmáticos, não podemos achar que a nossa fé está pautada nos resultados que nós vemos. Não. Mesmo durante uma pandemia, o Senhor ele está movendo, o Senhor está fazendo. Nós temos um instituto ali no Salgueiro com 140 crianças. E foi durante essa pandemia que nós tivemos mais recursos durante a trajetória desses 4 anos e meio. Como explicar isso? Entregamos 12 toneladas de alimentos para a família de São Gonçalo, Niterói e arredores. Imagine se a gente, né, olha para a pandemia e fala, poxa, a gente não pode fazer nada agora. A gente parou o trabalho com as crianças por conta da precaução e por seguir as orientações das autoridades, mas nós entendíamos que nós, como corpo de Cristo, precisávamos continuar fazendo algo diante de uma necessidade. Nós, como igreja, somos resposta sempre a uma necessidade da humanidade. Sempre que Deus queria agir no meio do povo, a resposta de Deus era através de alguém. O povo estava cativo no Egito, a resposta de Deus foi através de Moisés. E a gente vai ver sempre, ao longo da história bíblica, sempre a resposta de Deus para um povo é através da sua igreja. Então, nós, como igreja, que venhamos lembrar do nosso papel e entender que nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Mesmo que as circunstâncias estejam adversas, o Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não produzam mantimento, os animais sejam arrebatados, todavia nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. E é isso que deve mover o nosso coração. É a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus e sendo obedientes ao seu chamado. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com todos nessa noite. Que Deus nos abençoe. E é isso. Vamos seguir essa caminhada nossa, essa diária, né, de aprendizado, de crescimento, porque nada é em vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, como diz em 1 Coríntios 15, 58. Então, que nós venhamos sempre lembrar disso e continuar persistentes na nossa fé, atentando não nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que não vemos, porque o que importa é o que é eterno. Amém? Que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, professor Jonas, que palavra, né, abençoada, com certeza fortaleceu nossos corações. Glória a Deus, Deus continue te abençoando. Irmão Davi, pode ativar aí o seu som, por favor, e passo a palavra para o irmão Davi, que vai trazer uma palavra de louvor.
Gente, primeiro eu quero agradecer a vocês pela bênção de podermos estar juntos aqui, louvando ao Senhor, porque Ele é digno, né, de toda adoração, Ele é digno de todo louvor. E pela primeira vez eu estou aqui com vocês. Muito obrigado, tá? Pelo convite, eu me senti honrado e muito feliz com isso, tá? Então vamos cantar que os reinos se abalam, né? Como o meu irmão aí falou, apesar de todas as coisas, tudo pode se abalar por aqui. Mas o importante é a gente ter a certeza que o reino de Deus é eterno, ele não se abala, a vontade de Deus ela vai prevalecer, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os tronos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os tronos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Mais uma vez, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. 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 A Tua igreja te adora.
Amém, meu querido irmão Davi. Muito obrigado, né, pela sua visita. Tenho certeza que o pastor Márcio vai pedir para você retornar outras vezes. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe.